28 dias do mês de setembro de 2023, na Diretoria de Inteligência Policial, na sede da Polícia Federal, no Distrito Federal, na presença dos delegados de Polícia Federal Fábio Alvarez Chori e Tauan de Oliveira Pereira, do agente de Polícia Federal Maria Ribeiro Neto, da escrivã de Polícia Federal Francisca Maria Bonifácio Medeiros, compareceu voluntariamente Mauro César Barbosa Cid, brasileiro, nascido em 17 de 5 de 79, portador do CPF 927-781-86034, residente domiciliado na QRO Conjunto 9, Casa 714, SMU Brasília DF, acompanhado pelo advogado constituído César Roberto Bittencourt, OAB Rio Grande do Sul 11483. O colaborador Mauro César Barbosa Cid, assessorado por seu advogado, compareceu na presente data para prestar novos esclarecimentos relacionados aos fatos apurados no âmbito dos inquéritos policiais 2020-007-5332, inquérito judicial 4781, inquérito policial 2021-005-2061, inquérito judicial 4874, que tramitam no Supremo Tribunal Federal relacionado ao tópico tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A presente oitiva não exaure a coleta de dados relativos aos fatos apurados, em razão da dimensão da investigação referente aos eixos de atuação. O presente ato de colaboração será gravado em mídia audiovisual para garantir a fidelidade das informações prestadas, podendo seu conteúdo ser utilizado nas referidas investigações. Ademais, também será reduzido a termo como forma de facilitar o acesso ao conteúdo pelo juízo e demais atores. A Polícia Federal conduz investigação que apura a prática de atos relacionados a uma possível tentativa de execução de um golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ocorridos após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Aí, coronel, retomando o que o senhor já tinha falado no nosso último encontro, o senhor disse que em novembro, ocorreram encontros em que o Felipe Martins foi acompanhado de um jurista e apresentou um documento que seria uma minuta de um decreto para um possível golpe de Estado. Eles se reuniram com o ex-presidente Jair Bolsonaro em algumas situações. Essa minuta foi apresentada ao presidente. O senhor tinha esclarecido que na minuta tinha uma série de considerandos e ao final dava uma série de comandos de prisões, envolvendo ministros do Supremo, ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e outras pessoas ali que teriam autoridades. Anulava as eleições, estabelecia uma nova eleição. Em relação ao jurista, o senhor tinha dito para a gente que ele teria um sobrenome árabe, e tinha um livro relacionado a garantias constitucionais. Então, diante desses dados, nós analisamos o material do senhor, identificamos a capa de um livro. Eu vou mostrar aqui para o senhor, e com o autor, para o senhor confirmar ou não se foi realmente essa pessoa que compareceu juntamente com o Felipe Martins. O livro que nós identificamos no material do senhor, uma imagem da capa, o título é Artigo 142 da Constituição de 1988, ensaio sobre a sua interpretação e aplicação. O autor, Amaury Saad. Então, nesse momento, eu apresento para o senhor e eu queria saber se o senhor confirma se realmente é essa pessoa que compareceu na reunião. Isso. Ele mesmo. Então seria o Amaury Saad, seria o jurista que compareceu juntamente com o Felipe Martins. Isso. O senhor confirma? Isso. Tá bom. Ele foi então nessa data. Aí só a questão em relação às datas que o senhor na última ficou... Isso. A minha dúvida, mas a gente tentar ali estabelecer uma delimitação de quando teria ocorrido essas reuniões. Pelas datas que eu estava em Brasília, então provavelmente ela deve ter ocorrido entre o dia 12 e o dia 22 de novembro. 12 e 22 de novembro. Ou então entre o dia 5 e o dia 12 de dezembro, mas eu acho mais difícil. Provavelmente, realmente deve ter acontecido no dia 12 e o dia 22 de novembro. Tá, aí o senhor esteve fora de Brasília quando? Eu estive fora de Brasília no período na semana de 7 a 11 de novembro, estava em Goiânia, no dia 23 e 28 de novembro, que eu estava no Rio de Janeiro, do dia 29 a 4 de dezembro, que eu estava em São Paulo, e no dia 13 a 19 de dezembro, que eu estava em Itatiba, Barra Campinas. Tá. Então, o senhor, assim, o senhor se recorda possivelmente a saída do Felipe Martins juntamente com a Amaury Saad
teria ocorrido Foi nesse período entre o dia 12 e 22 de novembro. Tá. E em questão em relação ao Maurício Saad, ele apresentou como é que foi? Ele foi juntamente então com o Felipe Martins? Isso, eu acho que na primeira reunião entraram os dois, depois só entrou um, nas outras duas que teve assim. Tá. Mas ele então ele foi em mais de uma reunião com o presidente, mais de uma vez, com o ex-presidente, com Jair Bolsonaro. Tá. Na reunião que teve do Felipe Martins, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com os comandantes das forças, o jurista estava? Eu acho que o jurista foi, mas ficou do lado de fora. Eu tenho quase certeza. Tá. Depois a gente complementa. Em relação a essa reunião, mais algum dado que o senhor se recorde? Não, que tenha eu acho que só aquilo mesmo, que ele apresentou só os considerandos. Os considerandos, os documentos. Mas eu digo assim, do Felipe Martins e do Maurício Saad, mais algum dado que o senhor se recorde? Não. Basicamente foi. Depois foi só aquela redução dos... Foi feita a compilação. Tá bom. Então tá. A gente encerra agora às 15 horas e 49 minutos o presente termo.